Alô, gente boa de Deus. É um prazer nós continuarmos juntos na nossa exposição de Mateus, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, que eu pedi licença para me utilizar da narrativa de Marcos 2, do verso 1 ao verso 12. Como elas são similares, são sinóticas, são de equivalência total narrativa, e no report que trazem, eu disse que preferiria lidar dessa descrição em Marcos, onde ela é mais pormenorizada do que em Mateus 9. Portanto, eu estou com vocês aqui pelo quarto dia já em Marcos 2, de 1 a 12, e falamos sobre diversos aspectos relacionados ao que aqui se vai descrevendo. Jesus em casa, a natureza do lugar em Cafarnaum, as multidões que chegam, como não há lugar nem dentro nem fora de tanta gente que se amontoa, e ele lhes anunciava a palavra. Eu expliquei a você o que significava isso, anunciava-lhes a palavra. E é diferente do que você imagina hoje, se bem que hoje em dia ninguém mais pensa em anunciar a palavra. Isso virou uma coisa completamente démodé, careta, fora da hora. O pessoal está fazendo circo, é show, é gritaria para lá e para cá, enfim, tudo tem a ver com derramar 1 litro de óleo na cabeça dos outros, ou sair empurrando, jogando, caindo, gritando, hienando como se fossem hienas, para lá e para cá. Palavra morreu. Foi esmagada, como previu o Jaquelu, foi esmagada pela imagem. A palavra foi humilhada pela cena, pela cenografia, pelo faz de conta, pela impressão. Palavra mesmo, não há mais. E, por outro lado, quando se diz anunciava-lhes a palavra, eu lhes disse que isso não tinha nada a ver com fazer uma exposição histórica sobre Moisés, o Pentateuco, ou coisa alguma. Ele estava ensinando o Evangelho. Os mesmos princípios nos quais a gente passou 2, 3 meses no Sermão do Monte, vendo princípio por princípio, tudo se reduz a uma coisa só. O que quereis que os homens vos façam, fazei isso vós a eles, porque esta é a manifestação, é o cumprimento de tudo que foi dito antes, que tenha significado na lei e nos profetas, se resume em ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama a Deus na prática de amor no próximo, fazendo antecipadamente a ele todo o bem que tu gostarias que dele um dia viesse a ti. Então, toma a iniciativa de ser assim, conforme tu gostarias que o mundo fosse para ti, ser tu antes para o mundo todo. É o princípio simples de Jesus. E ele está ensinando esse evangelho do reino de Deus, que deixa Moisés na idade das trevas, deixa Moisés na gruta da idade da pedra, deixa Moisés no paleolítico, deixa Moisés lá no primitivismo mais absoluto. Isso aqui é a proposta de uma vida que a humanidade nem de longe sequer ainda sonhou em alcançar, e que está proposta como projeto do reino de Deus para ser vivido e para ser praticado, para ser vivido e para ser praticado por cada um de nós. É a nova humanidade, é a nova manifestação do significado de ser humano, é o que o Evangelho propõe.
E enquanto a gente não vai chegando perto disso, a gente está longe, longe, longe do Evangelho. Você pode carregar e cuspir o nome Jesus o dia inteiro da sua boca, falar, arrotar esse nome e nada. É a mesma coisa. O Evangelho começa a entrar na gente quando a gente bota o pé em cada princípio e pratica em obediência, em fé, essa fé que opera pelo amor, esse amor que se manifesta no trato, nas relações mais variadas da vida da gente. Aí a gente botou o pé no chão dessa palavra que Jesus anuncia e nos chama para ela, para nos convertermos a ela, para nos tornarmos como Ele, abraçando a palavra que procede dele, que Ele encarna, que Ele manifesta, que Ele gestua, que Ele expressa em toda a sua plenitude. E aí nós fomos adiante, começando a introduzir o assunto do significado da paralisia, da cama, da dor, dessa impotência e desses amigos. E foi a ênfase que eu dei até aqui, foi na manifestação coletiva da fé de alguns em favor de um. E falamos bastante sobre isso. E eu exemplifiquei de formas e modos variados. Agora, ontem, eu disse a você que estava aqui comigo, e você que pode, é só voltar, está tudo aí gravado no YouTube, dizendo que esses amigos, esse coletivo, esse aos quais Jesus viu, vendo-lhes a fé, essa fé comunitária, essa fé múltipla, essa fé fraterna, essa fé de 4, 5 amigos, caracteriza o significado da verdadeira igreja segundo Jesus. A igreja segundo Jesus não é nada além disso aqui. Amigos em estado de vínculo fraterno, tendo a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma comunhão, o mesmo objetivo, a mesma intenção prática de ajudarem-se uns aos outros, especialmente aquele que dentre eles era o mais disparadamente necessitado, que é esse colega, amigo, irmão paralítico. E como eles se unem e Jesus vê essa união. 2, 3, 4, 5 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. E aí eu falei um pouco sobre o significado de igreja. Igreja é isso. Está tudo aí gravado no dia de ontem. Estimulei você, que é a igreja. A igreja não é um prédio, não é uma instituição. Isso tudo é invenção, criação humana. E você caiu nesse engano. E você obedece a esse engano. Mas igreja é gente. É encontro de gente. Não precisa ter um maior, nem um menor, hierarquia. Não precisa haver titularidades, nem funcionalidades oficialmente, deixa eu ser redundante, oficialidades oficialmente designadas. Não precisa haver nada disso. É vínculo, é prática de amor, é vontade de estar junto meramente por isso ser maravilhoso. E porque a gente ama uns aos outros, e tem carinho uns pelos outros, e tem vontade de socorrer, de ajudar uns aos outros. Isso é ser igreja, básica e simples, segundo Jesus. E aqui tem uma igreja, vendo-lhes a fé, essa fé comunitária, de um grupo que não precisa ser enorme. Aliás, quanto maior o grupo, menos igreja há ali. Quanto menor, mais íntimo, mais fraterno, mais próximo, mais pessoal, mais aconchegado, mais sincero, mais compartilhador, mais solidário, mais igreja. Esse grupo é, mais igreja esse grupo será.
Então está aqui, vendo-lhes a fé, Jesus respondeu à fé desse coletivo comunitário de amigos em favor daquele por quem eles intercediam, que era esse amigo que estava ali todo involucrado, como num casulo, que eles abriram o telhado da casa onde Jesus estava, que é aqui chamada de a casa em que ele estava morando, baixaram no ponto em que Jesus estava, bem diante de Jesus, e Jesus não comentou o assunto. Eu falei da propriedade privada, como ela se torna secundária diante do significado e do valor e da necessidade da cura humana, do bem que se faça ao ser humano. Toda a propriedade privada vem depois dessa prioridade do atendimento à necessidade humana. E aí introduzir esse tema do vendo-lhes a fé, do coletivo em favor do individual e da verdadeira igreja, do seu verdadeiro significado. E como Jesus, ao ver a fé dessa comunidade, desse grupo de amigos, dessa comunidade de fé, a primeira coisa que ele faz é dizer, vê e diz, filho, que é a pessoa que está ali amarrada na maca, no casulo, na frente dele, para não cair, não rolar. E os outros estão em cima, no telhado, que baixaram as cordas. E Jesus olha para o homem, vê a fé deles, porque só muita fé poderia ter aquela iniciativa, porque a fé é sem iniciativa, a fé é sem obras, a fé sem fruto, a fé sem atitude, a fé sem ação é morta, não é nada. Portanto, ele não olha para os homens, nem levanta a cabeça. O texto não diz erguendo Jesus a cabeça. Não, ele deixou acontecer. Mas viu tudo, vendo-lhes a fé. Viu que aquilo tudo, aquele destelhamento, aquilo era esforço de fé, de uma comunidade de fé, que praticava as obras da fé em favor do próximo. Era gente que estava amando o amigo e trazendo a Jesus como manifestação de fé, como pureza fraterna e sincera do coração deles. E está aqui essa igreja reunida. E Jesus responde a essa reunião falando de perdão de pecados. Vendo-lhes a fé, disse ao homem paralítico, nas condições em que eu já descrevi em detalhes nos dias anteriores: filho, os teus pecados estão perdoados. É maravilhoso para mim, porque o assunto inteiro supostamente tem a ver com cura. A cura de um indivíduo que está há anos todo enquirquilhado. Porque você coloca um ser humano num estado de paralisia, a inutilidade muscular e a incapacidade de movimentos vai criando uma atrofia que se volta totalmente sobre si própria. Os pés vão se fechando, as pernas vão se encolhendo, as mãos se viram, o corpo inteiro vai se dobrando, vai se tornando um feto morto. E é nesse estado de um pacote imóvel, amarrado, transformado num casulo de paralisia, que só tinha olhos para ver Jesus, é que esse homem está ali. E Jesus vê a fé sem olhar para ninguém que está em cima do telhado, vendo-lhes a fé. Foi essa fé que criou todo esse movimento, que fez essas coisas acontecerem, que gerou essas ações em cadeia,
que acabaram destelhando a casa onde Jesus estava e fazendo o homem chegar no ponto exato em que Jesus falava. E Jesus recebe toda a fé desses amigos, e enquanto não deixa de olhar para o homem, que era o objeto imediato da necessidade. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, 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 estão perdoados os teus pecados. Que coisa mais maravilhosa! Foi algo que nunca saiu da boca de ninguém na Bíblia antes. Em toda a Bíblia. Você vê pessoas dando ordens ao sol, como Josué: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Moisés abrindo o mar vermelho, ou batendo na rocha com o cajado, ou falando a rocha. No caso, foi o bater que fez com que ele transgredisse, de onde saiu água. Você vê tudo. Elias trazendo fogo do céu. Mas é uma quantidade enorme, é um verdadeiro Universal Studios, o Velho Testamento, de heroísmos, de fé. Mas você não encontra ninguém, absolutamente ninguém, Moisés nenhum, Abraão nenhum, profeta nenhum, Davi nenhum, ninguém, dizendo: Filho, estão perdoados os teus pecados. Isso aqui é que é o salto quântico acima de toda descrição. Jesus não pode ser medido, como eu me lembro, que quando eu me converti, há mais de meio século, às vezes eu ouvia aquelas conversas com os meus amigos da Assembleia de Deus, que frequentavam muito a minha casa, muito. Alguns já até partiram para o Senhor, outros estão idosos, bem velhinhos, meus amigos, e que iam lá para casa. Eles ficaram perplexos com a minha conversão. Como é que era possível uma pessoa que tinha dado tanto trabalho na cidade toda, agora de repente ser o principal porta-voz do Evangelho nas praças, esquinas, na rua, no rádio, na TV, em tudo que é lugar. E eles iam para lá e eu acolhia todo mundo com o maior amor. Mas quanta conversa tola eu assisti. E eu os ouvia dizendo, às vezes, uns aos outros: quem é que você admira mais na Bíblia? Aí tinha alguns que diziam: para mim não tem ninguém como Moisés. Que coisa linda, Moisés. Pediu para ver a face do Senhor. Mas o Senhor disse: não me poderás ver a face, eu todavia deixarei que tu me vejas pelas costas. Que intimidade. Ou quando se diz que o varão Moisés era íntimo de Deus. Aí outros dizem: mas eu gosto de Abraão, que foi chamado o amigo de Deus. Aí vinha um outro e disse: não, eu me admiro profundamente da coragem de Caleb, que disse: esses gigantes da terra de Canaã, a gente enfrenta todos e vence. Aí tinha alguém que dizia: não tem ninguém parecido com Davi, acerca de quem se diz que era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe lá o que é isso? Ser um homem segundo o coração de Deus. E eu ficava ouvindo, e escuto, vocês estão falando do que está contido na Bíblia? De capa a capa, é? É. Eu digo: e por que ninguém aqui falou de Jesus? Aí eles não sabiam explicar porque que já naquele tempo, há meio século atrás, a maioria deles era extremamente mais atraída pelos heroísmos, pelos Superman,
sobre a respeito da Liga da Justiça do Velho Testamento, esses super-heróis, esses seres do fogo, do sol, abre-te mar, passa, jorra água, pedra, todas essas coisas miraculosas os encantavam infinitamente mais do que Jesus. É claro que eles não faziam como se faz hoje. E não é de hoje. Eu já contei aqui de um dos mais conhecidos líderes e corruptores espirituais do Brasil, da história do Brasil, da história evangélica no Brasil, que me disse mais de uma vez, pessoalmente, aqui na minha igreja é proibido falar de Jesus porque Jesus dá azar, Jesus não dá sorte, Jesus só inspira amor, bondade, compaixão, misericórdia, você se tornar solidário, mas não estimula as pessoas a trazerem grana, dinheiro. Dinheiro é com Abraão, é com Moisés, é com Gideão, é no Velho Testamento, é com barganha, é toma lá da cá. Então aqui só pode pregar o Antigo Testamento. Isso há 30 anos. Mais precisamente, há 28 anos o indivíduo me disse isso. A primeira vez e repetiu outras vezes em outros dias. É a convicção dele, que se tornou convicção deles todos. Porque essa é a ênfase que você vê. E tudo funciona em torno dessas figuras e desses elementos. Agora, Jesus está silenciado, morto e calado nesse meio todo, porque, como disse o indivíduo, não ajuda a levantar dinheiro. Jesus manda dar, manda doar, manda entregar, manda atender, manda se compadecer. Jesus ordena a misericórdia. Jesus diz: tenho compaixão dessa gente. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, sejam vocês, meus discípulos, o socorro que essa gente precisa. Isso é contrário à lógica que esse pessoal pratica e quer praticar. É por isso que Jesus ficou nesse estado de silêncio absoluto naquilo que se chama de igreja e que igreja não é. Porque não manifesta a pureza e a simplicidade e o amor que manifesta essa fé simples desses amigos, que são a verdadeira igreja. E a primeira coisa que Jesus diz é aquilo que ninguém disse antes, que é acerca do que eu estou fazendo comparações. Quem antes dele disse isso? Noé? Enoque? Moisés? Abraão? Davi? Quem? Daniel? Quem disse: filho, filha, estão perdoados os teus pecados? Quem disse? E essa, para mim, é a questão mais essencial, é o nó górdio da alma, da psique, da mente e da condição humana. É haver quem perdoe os meus pecados. É haver quem perdoe os teus pecados. Eu, por exemplo, quando comecei a ler os primeiros livros de Freud, quando eu me interessei por ele aos 19 para 20 anos de idade, e comecei a ler, não sobre ele, ler os livros dele. E fui gostando de uma quantidade enorme de coisas que foram me atraindo. Mas depois de ler 3, 4, 5, 6 livros, e ler uma multidão de artigos e de textos ou de outros livros a respeito de, para mim o que foi ficando chocantemente ausente em toda a arquitetura da proposição psíquica que ele oferecia,
de reorganização da arquitetura psíquica, ou do aparelho psíquico, como ele chamava, usando uma linguagem mecanicista e antiga, foi a ausência de perdão. Não havia ninguém para perdoar o indivíduo. E não havendo quem perdoasse, se tinha que prolongar o processo de elaboração contínua e contínua e contínua, de eu fiz, mas eu também herdei, eu fiz, mas houve influências que me precederam, eu fiz, mas sempre tem uma adversativa relacionada a alguém para quem se transfere, ou de onde veio, de onde procede, uma arquitetura mais ampla, familiar, parental, a ser entendida. Nem para ser perdoada, não é para perdoar pai nem mãe, porque quem é você para perdoar seu pai e sua mãe? No melhor das hipóteses, você só entende a fraqueza dos elos que trouxeram você a esse estado de doença. O que pode, quem sabe, te aliviar, mas não faz cessar. Faz você se acostumar à ideia, mas não faz você estancar o processo. Foi por isso que eu fui encontrando mais alento no Carl Jung, que era infinitamente mais humano, mais amplo, mais universal, que lidava com essas categorias da necessidade humana de graça, de perdão, de transcendência, e que eu sabia que eram essenciais para a cura humana, a partir de mim mesmo. Então, do ponto de vista religioso, antes, ninguém disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ninguém. E depois dele, quem? O antes dele, na filosofia grega, apareceu alguém para falar de perdão de pecados? Nem Sócrates, nem Platão, nem Zenão, nem Epicuro, nem Tales, ninguém. Nem os grandes pensadores, como Pitágoras, como Arquimedes, ninguém. E depois dele, em todo o desenvolvimento da construção humana, quem falou de perdão? Quem falou que essa era uma possibilidade de que eu chegasse diante de alguém que olhasse para mim dentro dos meus olhos, me vazasse, me atravessasse e me dissesse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ninguém antes, ninguém depois. Nem entre os grandes líderes das religiões que vieram depois de Jesus, como é o caso do Islã, ninguém, Muhammad, jamais disse a quem quer que estão perdoados os teus pecados. Nenhum imã, nenhum líder. Para eles, tudo isso soava do mesmo modo que soou para os escribas e para os teólogos judeus, que junto com os fariseus, como eu já lhes disse, estavam presentes ali, assistindo tudo dentro da casa, sentado na fila do gargarejo, julgando. Quando Jesus falou isto: filho, estão perdoados os teus pecados, o verso 6 diz: mais alguns. Vejam como alguns levam um homem para Jesus curar, e alguns estão sentados ali para falar mal da graça de Deus. Alguns contra alguns. É o que você vê o tempo todo no choque humano. Mas alguns dos mestres, dos escribas, dos teólogos, dos acadêmicos, ali assentados, arrazoavam, porque o negócio deles era conferir teologia, fazer arquiteturas teológicas. Meu Deus, nunca ninguém falou assim.
Nem Moisés teve essa ousadia, nem o nosso pai Abraão. Ninguém, ninguém, ninguém. Quem é esse que fala desse modo? Nós não temos na memória nada igual a isto. Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? E a pergunta não é nunca quem ele é, no sentido generoso, bondoso. Quem sabe estejamos na frente e diante de algo inusitado. Não, é quem é. Quem ele pensa que é. Mas alguns dos mestres, dos acadêmicos da Bíblia, assentados ali, arrazoavam em seus corações pervertidos. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Eles já declararam, porque no coração dessas pessoas não existe nenhuma abertura. É interessante, eles tinham feito uma abertura no telhado para baixarem o homem. Mas no coração desses religiosos que estavam vendo e ouvindo tudo isso, não havia abertura nenhuma para considerarem o inusitado de Deus que estava bem diante da cara e da face deles. Ao contrário, eles já chegam com um veredito, isto é blasfêmia. Não há nenhum espaçamento, nenhuma brecha, nenhuma abertura, nenhuma fresta, nenhuma nesga de luz que os possibilitasse dizer que maravilha, que coisa extraordinária, o que está acontecendo aqui, o que nós estamos vendo, quem é essa pessoa? Ele diz coisas extraordinárias que nunca ninguém disse antes. Isso é um passo muito para além de tudo quanto os nossos ouvidos já ouviram e olhos já viram. E o nosso coração já discerniu, ele está muito na frente de tudo e de todos os nossos mestres e rabinos. Não há uma chance sequer a ser dada para aquilo que é diferente do condicionamento que já está imposto pela lavagem cerebral de séculos e séculos e séculos de dominação religiosa, encapsulando a mente, o cérebro, o discernimento, o pensamento, engessando as estruturas do pensar e fazendo tudo convergir para uma decisão já pré-determinada. É blasfêmia. É blasfêmia. Como é o que eu vejo acontecer o tempo todo. As pessoas não terminam nem de ouvir, já estão dizendo é blasfêmia, é um blasfemo. Não querem arrazoar para o bem, só querem tentar recuperar memórias da negatividade ou da impossibilidade ou da limitação ou do teto fechado. Porque esses sim têm um telhado na cabeça, na alma, no coração, e jamais fizeram uma abertura. Esses que estão dizendo é uma blasfêmia, são a antítese desses da fé, que abrem o telhado e baixam o amigo até a presença de Jesus, dizendo aqui existe graça, aqui existe cura, aqui existe esperança. Eles estão sentados olhando e dizendo, é uma blasfêmia. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí então alguns dos escribas disseram, é blasfêmia. Quem ele pensa que ele é? Quem é que pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? Agora, se você conversasse com esses escribas, todos eles iriam manifestar a esperança da vinda do Messias. Todos. Todo fariseu tinha esperança de que o Messias viesse. Todos os escribas dos fariseus tinham a esperança de que o Messias viesse. Eu não estou nem falando dos essênios, que não são nem mencionados no Novo Testamento ou nos Evangelhos, que estavam longe, lá na região
do seu monastério, distante da vida social. Não menciono os saduceus, porque eram seres sem esperança, que viviam só dos ritos do templo. Para eles, Deus era o rito, e o rito era Deus, e nada além disso. Mas os fariseus tinham uma esperança de que o Messias viesse. Agora, mesmo tendo essa esperança, que eles confessavam como uma certeza, todavia a preconcepção de como Deus deveria ser quando viesse, de como o Messias deveria se apresentar quando se apresentasse, as vestimentas, a estrutura, o mascaramento, a performaticidade, a projeção do Messias já estava tão determinada pelos arrazoados, pela teologia, pela descrição, pela escatologia, por tudo que eles construíam, que quando o Messias se manifestou na cara deles, a 1,5 metro deles, dentro de uma casa apertada, lotada de gente, eles veem e dizem: é blasfêmia. Eles não abrem uma abertura, não fazem uma abertura, um único momento para considerar, para dizer: quem sabe, espera aí. Vamos ouvir melhor, vamos ver as sequências. De modo nenhum, já tinha uma peremptoriedade estabelecida, definida, completamente. Na alma deles, é blasfêmia. Porque ou esse cara é um blasfemo ou ele é Deus. Como a gente sabe que ele não é Deus, o que é que sobra? Ele é blasfemo. Não existia a menor possibilidade para eles de que o Messias vindo fosse aceito, a menos que viesse nos moldes deles, conforme a moda deles, conforme a imagem da projeção da teologia e da escatologia deles. E aí eles estavam completamente pré-definidos. E quanto mais pré-definido alguém esteja, menos essa pessoa vai enxergar o inusitado, o novo, a surpresa, a manifestação da liberdade de Deus, que age como quer, a quem quer, quando deseja, do modo como deseja se expressar, porque Ele é livre, Ele é Deus. Mas para o religioso isso não existe. Deus é livre numa confissão, numa declaração de credo, de fé, de confessional. Mas não tem absolutamente nada a ver com uma abertura interior, na casa interior, para a luz nova entrar e iluminar o ser. Não, eles já estão definidos que o Messias, quando vier, virá segundo a nossa imagem e semelhança, teologia e escatologia predeterminados. E o que não for desse jeito é blasfêmia. E nós não estamos abertos para considerarmos a obra de Deus, por mais maravilhosa que ela seja, porque se não for conforme a nossa imagem e semelhança e de acordo com a nossa permissão, com a nossa anuência, se não vier antes e se explique para nós: olha, eu sou quem vocês estavam esperando, e agora fiquem atentos porque eu vou fazer isso, e explicar tudo a eles, para que, quem sabe, tendo pedido autorização prévia para ser Messias, eles pudessem ser menos radicais. Mas como Jesus não fez isso com ninguém, nem com sua mãe, nem com seus parentes, nem com seus irmãos, nem com ninguém, simplesmente fez. Foi e se tornou, e se manifestou, e expressou, e chocou a todos. A ponto de que mais adiante aqui em Marcos, no capítulo 3, você vê que a mãe dele vem com os irmãos dizendo: ele está louco, e vieram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. A mãe e os irmãos, a família dele, não cria nele. Porque o coração também estava blindado pelas preconcepções, que é o que mais nos impede de enxergar a ação e o movimento de Deus diante dos nossos olhos. E vem Jesus e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Dito isto,
Eu quero agora ir adiante conforme eu falei ontem e tratar da relação entre perdão de pecados e cura humana. Todos nós sabemos, do ponto de vista estatístico, há décadas, pelo menos há uns 50 anos, quando as enfermidades ou condições de natureza psicossomática, psico, alusivo à psique, à alma, à mente, ao estado mental. Somático, alusivo à soma, no grego, que é carne, corpo, matéria biológica. Psicossomático é a influência do psíquico sobre o corpo e sobre aquilo que pode alterar a performance ou as condições de normalidade do corpo. Na maioria absoluta das vezes, para o mal. Daí a uns 50 anos a gente já tivesse até uma certa estatística que dizia que, naquele tempo, a afirmação era de que 85% das enfermidades humanas tinham origem psicossomática. Eu não era convertido e já lia sobre isso. 85% das enfermidades e da condição humana deriva-se de desordens, de desarranjos, de transtornos de natureza psíquica, mental. Eu cresci com essa consciência. Ela não é nova, ela é antiga. Agora, o interessante é que foi a psicologia mais recente, dos últimos 80 anos, que começou a criar essas associações. Mas Jesus, há 2000 anos, e não só Jesus nesse sentido, a Bíblia, nesse sentido, a lei de Moisés em relação aos sacrifícios de perdão pelo pecado, na afirmação da necessidade de perdão para os pecados, já dizia isso. Davi já dizia isso no Salmo 32. Está aí, que Paulo cita depois em Romanos 3. Salmo 32. Como perdão e cura estão profunda e irremediavelmente associados. Você lê a mesma coisa no Salmo 38. Desse vínculo inquebrável entre perdão e cura para o corpo. E cura para as estruturas do ser, com as suas implicações e derivações nos sintomas somáticos, físicos da gente. Agora, ninguém praticou isso. Davi apenas intuiu que as incoerências, que os pecados dele o estavam enfraquecendo, enfermando. Ele descreve taquicardias, arritmias, fraqueza física, dor óssea. Ele descreve uma contingência de psicossomatizações no Salmo 32 e no Salmo 38, que falam como ele intuiu que o que ele estava experimentando não tinha nenhuma raiz no elemento físico orgânico imediato, mas tinha a sua raiz no elemento de natureza psíquica dele, da sua alma, do seu nepás, da sua alma, do seu ser interior, das suas angústias, das suas aflições, das suas ansiedades. Eu estou fazendo uma exposição nos Salmos e gravando, você logo vai ser introduzido a elas. Já devo ter feito 80, mais ou menos. E vou fazer centenas e centenas. Porque a riqueza do material dos Salmos, quando você lê os Salmos a partir de Jesus, e você vai lendo
tudo, relendo tudo, tendo Jesus como chave interpretativa, como chave hermenêutica, ficando com tudo aquilo que é coerente com o ensino do Evangelho, com o ensino de Jesus e dos apóstolos. E deixando de lado tudo aquilo que não é afirmado por Jesus, ou que é negado por Jesus, ou que é desrecomendado por Jesus. Fora, você vê a graça, a beleza. Não é à toa que quando Jesus ressuscitou, uma das ênfases dele aos seus discípulos foi mostrar a eles tudo que nos salmos constava a seu respeito. Tudo que nos salmos ele foi mostrando, olha, e é assim que vocês vão ler esses salmos agora, me tendo como chave interpretativa para a compreensão de tudo que está dito aqui. Filho, estão perdoados os teus pecados. Aí, ele queria naturalmente curar o homem. Naturalmente, ele disse isso. E se não tivesse havido essa introdução, que não chegou a ser vocalizada, não foi verbalizada, não foi tornada audível por esses mestres da lei, por esses intérpretes, ao contrário, aconteceu nos seus corações. Jesus, então, fala a eles que tinham feito todas essas conclusões. É blasfêmia. Que esse cara pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Isso é um blasfemo que está diante de nós. E Jesus, o texto diz, percebendo. É uma percepção que, como toda percepção, é um atravessar. É um entrar em. Esse prefixo pervadir, perceber, perseguir, perscrutar, é entrar, é penetrar em, é atravessar. Jesus percebendo, entrando na percepção deles, no coração, logo em seu espírito, entendeu, discerniu aquilo que eles pensavam. Como eles eram completamente óbvios diante de Jesus. Era como se eles pensassem em 3D. Era como se eles pensassem de maneira projetada, física, praticamente diante de Jesus. Eles eram completamente óbvios, como todos nós somos, flagrantes absolutos diante dele. E esses seres que estão aqui achando que estão conseguindo um grande feito, estarem fazendo esse julgamento final, esse juízo final acerca de Jesus, e que, porque não estejam dizendo nada, ninguém esteja sabendo de nada, levam esse susto. Quando Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que arrazoais sobre estas coisas nos vossos corações? Por quê? Olhou para eles e falou, por quê? Vocês vêm aqui, saem da Judéia, de Jerusalém, ficam num caminho longo, cansativo, que demanda no mínimo um pernoite fora de casa para sair de Jerusalém até aqui, no mínimo um pernoite, talvez 2. Para entrarem nessa casa usando de carteiradas da importância de vocês e sentarem no ambiente interno da casa onde ninguém tinha conseguido entrar, de tão cheio que já estava e ficaram fora, para trazerem esses arrazoados, esses pensamentos. Por quê? Falem para mim, eu estou dando uma chance de vocês se explicarem. Por quê? Aí Jesus faz uma outra pergunta, sabendo que dali não virá nenhuma explicação, nenhuma honestidade, nenhuma sinceridade, nenhuma verdade.
Isso é só maldade pela maldade, num processo de retroalimentação, de juízo ininterrupto, que a religião, com os seus dogmas e suas catequeses, e seus sistemas fechados, e suas estruturações pré-definidas, e seus messias pré-pintados, nas suas concepções fixadas, inalteráveis, que não estão abertas para Deus, nem para o Espírito Santo, nem para o Verbo encarnado de Deus diante da cara deles. Jesus sabia que dali não havia resposta além da mentira, ou da elaboração perversa que Jesus já tinha lido como um 3D no coração deles. Aí faz uma segunda pergunta: o que é mais fácil, então, dizer ao paralítico, a esse paralítico, que, coitado, estava ali doente há anos, mas de repente ele se torna objeto de discussão teológica. Isso é que é chocante. Você vê que a religião chega e cessa toda a compaixão, toda a solidariedade, todo o carinho, todo o afeto, toda a fraternidade. Estão aqui os representantes da religião oficial e da elite da religião oficial, os escribas dos fariseus. E o grupo mais fanaticamente religioso que existia naqueles dias no templo ou nas práticas religiosas públicas daqueles dias, segundo os evangelhos, que eram os fariseus, que se julgavam os mais espirituais. E eram esses seres que Jesus veio a chamar das piores descrições possíveis, como a gente vai ler depois em Mateus 23, muito adiante de hoje. Esses indivíduos estão ali e Jesus, então, sabendo que dali não sairia nada, a não ser juízo, porque eles se reúnem para pior, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, quando vos reunis, não para melhor, e sim para pior. Vocês só se ajuntam para piorar as coisas. Diferentemente da verdadeira igreja, dos amigos que estavam no telhado, cheios de fé, de amor, de compaixão, de generosidade, de misericórdia, querendo melhorar a vida, querendo libertar o amigo, o próximo, querendo vê-lo sair andando por conta própria com as próprias pernas, querendo vê-lo restaurado para a existência, diferentemente desses que carregam o coração da verdadeira igreja de Deus. Estava diante de Jesus assentado como um bom crente, como os teólogos, diante de Jesus, cheios de juízo, de senho franzido. Quem é esse? Que negócio é esse? Que blasfêmia é essa? Quem é que pode perdoar pecados, se não só que é Deus? Então, já que a gente sabe que ele não é Deus, ele é um blasfemo. É digno do tratamento mais piorado que se possa dar a ele. Como deram, de fato, a acusação que prevaleceu até o fim foi essa, de blasfêmia, portanto, morte, e morte de cruz. Olha o choque entre essas duas congregações. A congregação que faz uma abertura no telhado e a congregação que não tem a mente aberta para nada. Nem que a graça de Deus se derrame na cara deles, eles não enxergam. Eles estão blindados. Aí Jesus faz uma outra pergunta: o que é mais fácil? Já que vocês estão chocados com o fato de eu ter dito, meu filho, os teus pecados, que não são poucos, estão todos perdoados por mim. Eu te perdoo de tudo. E daqui a pouco eu vou falar da relação entre esse perdão e a doença. Estão perdoados. Aí tem essa entrada de pensamentos estuprosos, estuprantes, essa curra mental que eles fizeram contra a graça, essa violência abrupta. Aí Jesus diz: por quê?
Por que que vocês são assim? Por que vocês ficaram tão horrorosos? Porque quanto mais vocês estudam, piores vocês ficam. Porque quanto mais vocês dizem que cultuam, mais vocês descultuam tudo de Deus na vida de vocês. Porque quanto mais frequência as demandas da religião, mais distantes de Deus e do próximo e da vida vocês se tornam, mais desumanizados vocês ficam. Então me respondam. O que é mais fácil dizer ao paralítico que está aqui, que veio aqui para ser curado e está sendo objeto dessa interrupção grotesca? O que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Me respondam, fariseus. Me respondam, fariseus. O que é mais fácil? Vamos terminar essa discussão aqui. O que é mais fácil? Me respondam. E eles, calados. Jesus diz então, ora, verso 10, para que saibais, vocês saibam. Não era nem a multidão sabia, por isso estava ali. Os amigos no telhado sabiam, por isso estavam ali. A verdadeira igreja sabia, por isso estava reunida nesse espírito. Mas para que saibais, vós saibais. Vocês que acham que sabem tudo, que arrazoam tudo, venham a saber e a serem chocados por mim. Porque eu vim para ser objeto de contradição para gente como vocês. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Isso é uma autoridade que o Filho do Homem recebeu para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, para que vocês saibam, falando para aquele grupo de religiosos doutores, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, virou-se para o paralítico e disse, filho, levanta, toma o teu leito e anda. É isso que eu te mando fazer. E vai para casa. É outro a quem Jesus manda voltar para casa. Depois eu falo sobre isso um pouco mais, esse volta para casa. Levanta, toma o teu leito e anda. Então ele, o paralítico, o homem amarrado no casulo, foi desatado por inteiro e se levantou. E no mesmo instante, a palavra é instante, just like that. No mesmo instante, tomando o leito, ele voltou todo ao normal, as mãos, as pernas, os braços, foi tudo automático. A estrutura muscular, tudo foi se refazendo instantaneamente diante de todos. Então ele se levantou. Um homem que estava nesse estado há anos e anos e anos, levaria meses e meses e meses de fisioterapia, assumindo que ele tivesse ganho uma condição de recuperação, jamais seria nada instantâneo. Para ser instantâneo é porque veio o combo completo da cura, inclusive do processo e da estrutura muscular. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Isso é outra coisa linda. Jesus não precisa que para a pessoa ser dele, ela tenha que ficar andando com ele ali, visivelmente. Ele diz, vai para a tua casa.
Já tinha dito e o homem obedeceu, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos nada igual, jamais vimos coisa assim. Agora, os religiosos calados, com ódio, com raiva, contraditados. O que isso tem a ver com o que eu disse que estava introduzindo sobre perdão de pecados e cura para as variadas dimensões do ser? É que, semelhantemente àquilo que o Salmo 32 descreve numa poesia lindíssima, e o Salmo 38 também, aqui você vê isso sendo praticado por Jesus, o único que pratica isso instantaneamente. Estão perdoados os teus pecados. E o homem creu. Creu. Foi porque ele creu no perdão dos pecados que tudo mais aconteceu. Preste atenção. Foi porque ele creu no perdão dos pecados que lhe estava sendo concedido que tudo mais aconteceu. Os amigos tinham tido a parte deles. Foi fazer tudo o que fizeram e colocar o homem ali diante de Jesus. Agora era a parte do homem. A parte do homem era crer no perdão. Filho, estão perdoados os teus pecados. E ele creu. Porque preste atenção, eu vou repetir, se ele não tivesse crido, não teria havido cura nenhuma. Se no coração dele ele dissesse: os meus pecados, é porque ele não me conhece. Ele não sabe como é que foi a minha adolescência, a minha juventude. Ele não sabe como foram os meus caminhos iniciais na minha vida adulta, na juventude. Não sabe. Não sabe o que eu já fiz. Não sabe os males que eu já pratiquei, que eu já desejei, que eu já quis. Isso aqui na minha vida é maldição decorrente dos males e dos males e dos males e dos males. E Jesus não teria dito isso a esse homem se esse homem não tivesse realmente um acumulado angustioso de culpabilidade latente no coração dele. Jesus não dá ponto sem nó e não diz coisas por dizer. Há uma pertinência no que Jesus diz, sempre. Estão perdoados os teus pecados. E o homem olhou para ele, para aquela luz nos olhos dele, e creu na luz do céu que emanava dos olhos de Jesus, creu no coração. Eu estou perdoado. Todas as minhas culpas foram tiradas. Eu sei, eu creio no que ele está me dizendo, eu creio que ele tem autoridade para me perdoar. Ele tem autoridade, eu aceito a autoridade dele para me perdoar. Eu não vou brigar contra essa luz, contra essa graça, contra esse amor, contra essa extensão de misericórdia. Eu não. Eu acolho, eu aceito, eu recebo. É para mim. E se ele não tivesse acolhido nem recebido, não teria acontecido o que sucedeu posteriormente, que foi a cura física dele. No mesmo instante em que a vida dele foi recuperada pelo perdão, porque preste atenção, o perdão refaz a mente, refaz a vida, refaz a história. Não faz com que o que a gente fez não tenha acontecido, aconteceu. Mas o perdão desemocionaliza a culpabilidade em nós. Faz com que a culpa deixe de ter efeito pós-traumático destrutivo, paralisante, imobilizante, com capacidade de enquirquilhar a existência humana para sempre. De arrancar, de diminuir, de matar potenciais até o indivíduo se tornar absolutamente inútil.
Se ele não tivesse crido, se ele não tivesse se visto perdoado, ele se viu perdoado. Ele olhou nos olhos de Jesus e se viu andando, se viu abraçado, se viu aconchegado. Ele viu que de fato não havia brincadeira, não era um jogo semântico, não era uma trucagem psicológica. Era uma afirmação real, de contundência, acerca do perdão da vida dele, que agora estava consumado, feito. E ele leu isto na escritura da vibração e da luz dos olhos de Jesus. Foi o lugar onde ele leu que ele estava perdoado, foi na face de Cristo. E ele acolheu de todo o coração. Quando Jesus disse a ele, filho, estão perdoados os teus pecados, ele creu na mesma hora. Na mesma hora. O resto foi o parêntese aqui de Jesus com os Top Guns da religião. Mas o homem já tinha crido que os seus pecados estavam perdoados. Foi por isso que Jesus disse, aos da religião, não ao homem. Ao homem teria sido ato contínuo. Na hora que Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, e o homem creu, Jesus teria dito, imediatamente na sequência, eu te mando, levanta o teu leito e vai para a tua casa, e o homem se levantaria e iria. Porque ele tinha se visto curado. É como a gente lê em João, no capítulo 5, aquele paralítico também, do tanque de Betesda. O texto, no capítulo 5, diz que quando Jesus diz para o homem que ele está curado, levanta, toma o teu leito e anda. O texto diz, imediatamente o homem se viu curado. Antes de dizer que ele ficou em pé e saiu correndo com o leito, o homem se viu curado. É a mesma coisa com esse indivíduo aqui, na hora que Jesus diz, estão perdoados os teus pecados, ele se vê curado de tudo. Porque não tinha nada mais gravoso na existência dele do que a multidão dos seus pecados acumulados e da sua culpabilidade acusatória de anos e anos e anos, que foi paralisando a existência dele. Ele se viu curado. E porque ele se viu curado, Jesus disse, eu te mando, toma o teu leito e vai para a tua casa, levanta. E ele, na mesma hora, se levantou, porque já estava curado. Quando o perdão entrou, a cura pervadiu o ser dele. Foi tomando conta de tudo, foi penetrando cada partícula, cada célula, cada neurônio, cada estrutura muscular. Foi penetrando todos os ligamentos. Foi entrando e fazendo sinapses novas em toda a estrutura neurológica do indivíduo, em toda a camada e a profundidade cerebral dele. E tudo isso começou num processo de fé na interioridade mais profunda. Quando ele ouviu a palavra e viu aqueles olhos e creu. Aí inicia-se o milagre. Enquanto Jesus diz o que diz aos líderes da religião, o milagre está acontecendo. Jesus fecha o parêntese e diz, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E o homem já está com tudo restaurado, imediatamente se levanta e anda. E aí você diz, o que isso tem a ver com a gente hoje aqui? Eu tenho lidado, no curso da minha vida, não por causa de Freud, ou de Jung, ou de Lacan, ou de qualquer especialista, ou de qualquer corrente psicológica, mas por causa de Jesus. Por causa dos salmos lidos a partir de Jesus. Há décadas e décadas e décadas da minha vida, eu tenho lidado com uma quantidade enorme de circunstâncias dessa natureza.
de gente para a qual eu olho e vejo que a doença do indivíduo é a culpa dele ou dela. E a culpa vai produzindo e produz todo tipo de desordem, de transtornos. Alguns ficam na ordem apenas dos transtornos psíquicos. A culpa instalada na psique, na mente, na alma, na estrutura emocional, afetiva do ser, botando raízes profundas nas camadas mais íntimas da gente, vai gerando transtornos mentais, gera e produz neuroses, como toda neurose, de uma recorrência ininterrupta, crescentemente ininterrupta. E não tem mente que suporte a ininterruptibilidade de uma neurose que se instala gravosamente contínua na gente. Ou dos pânicos paranoicos, resultados de culpa que vão gerando toda sorte de transtornos, de angústias, de bipolaridades, de alternâncias, de dúvidas incuráveis, até que elas se instalam como certezas negativas contra o indivíduo, de vozes acusadoras, que vão crescendo, crescendo, que vão se esquizofrenizando na gente. E existe esquizofrenia e existe gente que vai sendo esquizofrenizada pela própria culpa. Pelos ecos acusadores na consciência. Há outros em que essa culpa não fica apenas nas dimensões dos transtornos psíquicos e mentais, o que já é de uma gravidade terrível. Mas há outros que levam isso para a pele. E isso vira doença alérgica. A maior parte das nossas alergias, e eu não quero ser leviano ao dizer a maior parte, deixa eu diminuir a força dessa afirmação. Boa parte das nossas alergias decorrem de psicossomatizações. Se tem uma coisa que a psicossomatização faz, é produzir, não são todas, deixa eu dizer, mas muitas, alergias súbitas, inexplicáveis, que você se testa para tudo e não consegue descobrir de onde aquilo vem. Como eu já experimentei em mim, por causa de culpa. Culpa. O ano de 97, o ano de 98, foram 2 anos tão cheios de culpa em mim, que eu comecei a ter reações alérgicas que eu nunca tive na vida. Eu sou um ser antialérgico, praticamente. Eu não conheço alergia a nada. Mas, de repente, eu comecei a ficar completamente alérgico. Uma alergia estranha, que fazia minha mão crescer, ela inchava. Aí ela desinchava e passava para esse lado. Aí esse lado inchava. Aí passava 15 minutos depois para a minha boca. E os meus lábios inchavam, a minha língua inchava. As minhas narinas ia se alternando. Uma coisa sumia e as narinas iam inchando. A orelha ia crescendo, ardendo. O pênis inchava, o saco escrotal inchava. Ronchas projetadas em alto relevo no meu corpo apareciam inchadas, saltadas no corpo inteiro. Os dedos dos pés, das mãos, o corpo em alternância. Foi metade do ano de 97 e o ano de 98. E eu não sabia exatamente de onde aquilo estava vindo, mas eu sabia que tinha uma relação profunda com a culpa que eu estava experimentando.
e que eu nunca tinha experimentado desde os meus 18 anos de idade. De antes dos 18, eu tinha experimentado muitas culpas por muitas coisas horríveis, mas infinitamente menos gravosas no meu espírito do que agora, como um homem adulto, pai, que ia ser avô, conhecido no mundo inteiro como pregador do Evangelho, respeitado na terra toda. E o que eu estou dizendo aqui não tem nenhum exagero, nenhum superlativo. No Brasil e fora do Brasil, respeito em todo lugar. Aí, de repente, eu me entrego à permissão de um tropeço de natureza sexual que abismou a minha vida numa angústia culposa sem tamanho, sem dimensão, sem mensurabilidade, horrorosa, para a qual não havia possibilidade de diálogo de mim comigo mesmo, que a diminuísse nem o nível, porque eu sabia que eu não devia, que eu não podia, e que eu estava fazendo pelas piores das razões, simplesmente porque eu podia fazer. Pela pior de todas as razões, era só porque eu podia fazer. E eu estava com raiva. Raiva profunda. Pretextuando raiva contra a hipocrisia do mundo e da religião, eu me permiti. E ao fazer isso, eu chamei sobre mim um juízo que só vem sobre a cabeça daquele que anda honestamente com Deus e que não consegue fugir de Deus mesmo na deliberação do seu mais definido e autodesignado pecado. Era o meu caso. Eu conheço em mim, no meu corpo, as consequências da relação entre culpa e reações somáticas. Como logo a seguir eu fiquei preocupado que eu desenvolvesse um câncer. Eu tinha quase certeza que se eu não tratasse daquele assunto, da minha culpa, na presença de Deus com sinceridade e com verdade, eu iria morrer de mim mesmo. Porque eu tinha consciência de Deus em mim. Eu nunca vivi sem Deus um segundo da minha vida. Tudo que aconteceu, aconteceu de mim na presença de Deus, comigo diante de Deus, na cara de Deus. Aí depois vieram os sintomas de sangue vivo na evacuação. Foi quando precipitadamente um médico me diagnosticou como estando com câncer no intestino. Eu levei 15 dias com aquele diagnóstico de câncer no intestino com metástase no fígado. Para então e só depois de 15 dias de radiografia computadorizada, descobrirem que era uma diverticulite em estado praticamente de supuração. Graças a Deus eu estava supurando para dentro do fluxo intestinal, que se tivesse ido para fora, teria dado septicemia, eu teria morrido de infecção generalizada, sem assistência médica nenhuma nos Estados Unidos. A culpa mata. O não tratamento dela enferma. E eu sei disso na minha vida e na vida de milhares de outros. Como, por exemplo, só para concluir, porque o tempo já estourou bastante aqui. Uma vez eu cheguei numa das cidades do Nordeste, estava pregando lá num estádio, de manhã para os pastores, à noite para a população da cidade inteira, aquilo lotado. E alguém me pediu insistentemente para visitar um dos homens mais ricos da localidade, que tinha matado um genro, atirado no genro e matado o genro, por ódio.
Por causa de uma confusão do genro com a filha dele, ele matou o genro. Um genro a quem ele amava, tinha amado a vida inteira, mas matou no impulso de raiva. E depois que matou, deu um grito e nunca mais falou. Emudeceu para sempre. E eu aceitei ser levado lá e fui lá. Era uma manhã quando eu entrei na casa, num bom apartamento dele, e o homem calado. Já há alguns anos calado, a boca vai murchando. Não se faz exercício. Isso que eu estou fazendo aqui é um exercício de musculatura facial extraordinário. Você para de falar, vai murchando tudo, vai secando tudo na face. Ele já estava totalmente deformado pela ausência de vocalização. E eu cheguei e comecei a falar de perdão, de perdão, de perdão. Aí eu vi o homem começar a chorar, 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 chorar. E eu disse a ele em nome de Jesus. E vai ter gente aqui me acusando de blasfêmia. Porque eu falei a ele, eu vim aqui em nome de Jesus dizer a você, filho. E eu falei eu mesmo com a minha boca. Eu vim aqui em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus me dá no Evangelho, de fazer como ele fez, de repeti-lo em favor do meu próximo, com toda a minha sinceridade, como se Cristo mesmo estivesse aqui e ele está operando através de mim, em ti. Eu te digo, filho, estão perdoados os teus pecados. A família perplexa, o homem chorando. E quando eu acabei de falar, pela primeira vez em anos, ouviu-se uma voz saindo quase gutural, pela falta de musculatura facial e pela paralisia na própria língua, que já não se movia tremulante para falar há quantos anos? Se ouviu aquela voz vindo de dentro dele. Jesus! Jesus! E ele começou a dizer Jesus, e à medida em que ele ia dizendo, ia falando cada vez mais claramente, mais claramente, mais claramente, até que ele disse obrigado, obrigado, até que ele falou fluentemente obrigado, Jesus, por me perdoares, anos depois. Agora, ele tinha ido para todos os especialistas, em todas as correntes psicológicas, e tinha tomado todos os remédios, for assistido por todos os psiquiatras, mas era preciso que chegasse alguém com a autoridade de Jesus, falando em nome de Jesus, como se fosse o próprio Cristo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Como eu vejo a minha vida inteira, faz meio século, eu ouço milhares e milhares de histórias de pessoas, aonde eu vou, dizendo eu estava na situação tal, 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 tal. São as situações mais horrorosas, de tratamentos longos e prolongados sem cura. E a pessoa diz, eu comecei a te ouvir e eu criei no que você estava pregando. Sobre Jesus, sobre a presença dele conosco, em nós. Eu criei. E eu tomei posse. Foi como se aquilo fosse tirado de mim com a mão. Subitamente, na hora, imediatamente, como diz aqui o texto. Quantas histórias eu ouço e continuo a ouvir sobre isso, porque está acontecendo aqui e agora, enquanto eu falo aqui, está acontecendo aí. E eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. E não há nenhuma tentativa de trucagem, de pressionamento, de sugestão, não. É a certeza de uma vida inteira que está falando com você. E é a certeza do Evangelho transformada na minha vida inteira, dizendo isso a você. Quando os seus pecados estiverem perdoados, e eles já estão, eles já foram levados na cruz, já está tudo pago.
Já está tudo consumado aqui, viu, meu amigo Caio? Aqui, Caio, querido Caio, isso. Já foi tudo levado na cruz. Foi o que Jesus disse: está pago, está consumado. Não há mais dívida nenhuma. Paulo diz: o escrito de dívida que havia contra nós, pelas nossas transgressões, a todas as ordenanças de Deus, Jesus rasgou esse escrito de dívida inteiramente e encravou na cruz. Encravou na cruz. Está pregado na cruz. Acabou. Eu ando sem culpa no mundo. Por isso eu posso dizer, por causa da cruz de Jesus, por causa do que ele fez, consumou, realizou, concluiu definitivamente, inapagavelmente, inquebrantavelmente, em meu favor na cruz, e na ressurreição, onde ele validou o que ele tinha feito na cruz em favor de todo aquele que crê e de toda a humanidade, eu posso dizer: o príncipe deste mundo, o diabo, não tem nada mais em mim. Nada. Porque eu não guardo uma única culpa em mim mesmo. Eu ando perdoado, limpo, lavado. Totalmente limpo. Como disse o apóstolo João, no capítulo 2 da primeira epístola dele: filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a cobertura pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E eu creio, crerei sempre nisso. Isso não abre margem para nenhum cinismo em mim. Quanto mais eu creio nisso, mais limpa, mais tranquila, mais cristalina, mais pura, mais tranquilizada, mais pacificada, mais harmonizada a minha vida se torna em Deus, com Deus e em mim mesmo. E em relação a todo e qualquer outro próximo que eu tenha. Será sempre assim, com a graça de Deus, até o último dia da minha existência. Porque eu não sei e não quero viver de outro modo, e a existência de outro modo, qualquer tentativa de praticá-la de outro modo é insuportável. É insuportável. É adoecedora, arruína com a gente na mesma hora, começa a fazer mal e não demora. Eu já extrapolei o nosso tempo imensamente, e eu quero só pedir a Ti, Jesus, que essa palavra sobre culpa e graça, culpa e perdão, culpa e cura divina, culpa e restauração na graça de Deus, tenha chegado ao coração de alguém, que ouça, que reouça, que introjete, que guarde, que assuma, que abrace e se deixe abraçar por essa palavra do Evangelho, que está aqui posta diante de quem quiser, a qualquer hora e a qualquer tempo que o coração deseje receber. É o que eu te imploro, é o que eu te peço. Agora, nesse instante, em nome de Jesus, imediatamente, instantaneamente. Amém e amém.